Então, lembrando que conforto ambiental não tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com ambiente interno, né? Então, a gente tem três tipos de conforto que a gente tem que se preocupar. Primeiro, a gente falou lá na primeira aula desse capítulo, né, que é o conforto térmico. Depois, a gente conversou um pouquinho sobre o conforto acústico. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o conforto lumínico, né? Para que a gente tenha conforto em relação à iluminação da nossa casa, tá? Ele está extremamente ligado ao conforto térmico e ao conforto acústico, né? Por quê? Porque os sistemas que são responsáveis por esse tipo de conforto, eles estão altamente ligados ao conforto lumínico, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Mas ele tem aqui algumas particularidades que a gente precisa conversar, né? Então, primeiro de tudo, né? O que a gente entende por luz, né? Então, a luz, ela é justamente os raios, né, que iluminam e que eles são capazes de alterar a percepção do espaço, né? Então, a luz, ela permite que a gente defina formas, ela mostra os contornos, ela mostra a textura, ela mostra cores, ela enaltece as cores, ela enaltece as texturas, certo? A gente só enxerga, a gente só vê tudo que a gente vê por causa da luz, né? A gente não para pensar nisso, né? Mas a grande verdade é essa, que se não fosse a luz, não teria nada, né, no mundo. Inclusive, quando a gente vê algum objeto, alguma cor, essa cor ela é refletida por meio da luz, né? Tanto que quando a gente está no escuro, sem nenhum tipo de luz, a gente não enxerga nada, né? Justamente por quê? Porque em locais escuros a gente não tem a reflexão ou a difusão da luz para nenhum lugar, né? Então aí aquela cor ela não é visível, né? Então, por isso a luz ela é essencial para que a gente sobreviva, né? Então, olha lá, ó, ela é capaz de deixar um ambiente mais quente, um ambiente mais frio, certo? Então, quando a gente fala, a gente tem um ambiente quente, então quer dizer que a gente tem cores mais quentes, né? Ou então a gente tem cores mais frias. Isso não tem a ver com a temperatura, tem a ver com a temperatura da cor em si, que não está relacionado a estar mais calor ou com uma sensação de mais frio, né? Mas olha lá, ó. Aí a gente tem os nossos ambientes, né, internos, eles podem ser iluminados por luz natural ou por luz artificial, né? Então, daí durante o dia seria a luz natural e durante a noite por meio da energia elétrica, né, com luz artificial. A luz artificial, ela também pode ser conduzida, né, por energias, é, ela pode ser por energias vindas de outras fontes, né? Também, além da energia elétrica que a gente tem ali vindo de uma rede elétrica, né? Então, a gente também tem essa opção de fazer uma união aí de sistemas para ter a luz artificial sem prejudicar, sem gastar energia, sem um gasto energético muito alto, né? Então, também existem opções, mas a gente usa de fato a energia elétrica para iluminação artificial, certo? Aí, pessoal, a gente já começa a conversar um pouquinho sobre essa coisa do conforto lumínico dentro das edificações. Por quê? Porque existem luzes e luzes, né? Cada uma delas tem um tipo de intensidade, cada uma delas tem uma cor, né? E aí, cada uma delas tem uma direção, né? Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui, ó. Cada uma delas tem uma direção, então isso faz com que se mude a percepção sobre a forma dos objetos, né? Então, dependendo do tipo de luz que você usa, você muda a percepção daquele ambiente, né? Então, ou ele vai ficar um ambiente mais aconchegante, ou ele vai ficar um ambiente melhor para se trabalhar,
ou ele vai ficar um ambiente mais escuro, mais difícil de permanecer nele, certo? Ou então ele vai ficar realmente até um ambiente mais quente no sentido de temperatura, né? Porque a gente tem luzes que elas acabam sendo, elas acabam transformando a energia luminosa delas em energia térmica, e aí faz com que o ambiente esquente, mas isso não é muito bom. Então, dependendo do tipo de luz que a gente usa, a gente muda a percepção que a gente tem do ambiente, né? E também sobre a forma dos objetos, porque a gente enxerga eles com uma cor diferenciada ou até de uma forma diferenciada, né? Em relação à aparência das texturas, o ângulo e a direção que a luz incide, ela faz diferença também, porque ela pode gerar sombra sobre essas texturas, né? Então, dependendo da onde está a direção da minha luz, se é uma luz que vem de frente ou se é uma luz que vem de cima, eu tenho uma percepção diferente dessa textura, porque aí ocasiona projeção de sombra, né? Então, isso, na verdade, também altera. Não significa que vai ficar melhor ou pior, só vai alterar mesmo, né? Aí a gente tem alguns conceitos que a gente precisa ver, né? Para poder falar sobre o assunto. Então, aqui, ó, o primeiro é o raio luminoso, né? Então, o que que é o raio luminoso? É o raio que é capaz de revelar as cores ou criar cor nas superfícies. Então, é o que faz a luz acontecer, né? Então, é aquilo que eu falei no início da aula. Esse raio, ele pode ser lá o raio artificial ou ele pode ser o raio natural, tá? Na arquitetura, né, principalmente na arquitetura de interiores, busca-se impactar a percepção sobre os espaços, as texturas, a opacidade, a transparência e valorizar ou esconder algo. Então, tudo isso é possível a gente, como que eu posso dizer? É possível a gente. Ixi, caiu aqui. Nossa, hoje a internet tá uma coisa. Voltou? Eu tô deixando até minha câmera desligada por causa disso. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem no grupo se cair, certo? Então, a arquitetura ela busca, né, a partir de um projeto de iluminação ou da inserção de luzes nos espaços, fazer com que eu tenha aqui com esses objetivos, né? De melhorar aí o conforto mesmo das pessoas que estão, dos moradores, né? Aí existem algumas formas que essa luz reflete, né? Então, como eu falei para vocês, tudo que a gente enxerga, ela é uma reflexão da luz, né? Se não tiver luz, eu não enxergo. E aí essa reflexão ela pode acontecer de três formas diferentes. Ou ela acontece de forma difusa ou irregular, mista ou semi-especular ou especular, né? Então existem essas três formas aí de, de reflexão. Então lembra lá quando a gente falava do som, que a gente também tinha diferentes formas de propagação do som, a gente tem diferentes formas de propagação da temperatura. Para a iluminação é a mesma coisa, né? Então, a gente tem essas três, a difusa e irregular, mista ou semi-especular e especular. Se a gente for ver bem, ela também é uma espécie de onda. Então, é basicamente os mesmos comportamentos, né? Aí, a luz, ela é transmitida e ela é absorvida por ela pode ser transmitida ou absorvida pelas superfícies, e aí o resultado é aquilo que a gente consegue ver, certo? Então, olha lá, ó, a
reflexão, ela permite a visualização das coisas. Então, é porque eu tenho uma reflexão, é por isso que eu consigo enxergar, certo? É por isso que eu tenho, então, que eu consigo ver tudo que eu tenho no meu ambiente. E ela pode ser difusa ou irregular, quando eu tenho superfícies com acabamento fosco, né? Então, quando eu tenho lá uma parede fosca, uma madeira fosca, né? Tudo que é tudo que eu observo é fosco, eu tenho uma reflexão difusa ou irregular, né? Então, justamente pela irregularidade ou pela característica de difusão, eu acabo tendo essa reflexão em diversos ângulos. Então, daí eu não enxergo, eu não consigo enxergar de forma lisa, né? Eu não tenho uma superfície lá que me reflete aquelas que lembra até, ó, tem um certo espelhamento, né? Então, quanto menos espelhamento, entre aspas, mais ela é uma superfície mais difusa, mais fosca, né? Porque ela tem uma reflexão difusa e regular. Quando eu olho para o gesso, por exemplo, eu não tenho ali reflexão nenhuma, né? É um tipo de reflexão, mas é uma reflexão difusa. Eu não tenho ali nenhum tipo de reflexo aparente, né? Então, aqui, ó, a reflexão difusa é isso. A luz que está incidindo, ela vem, ela bate aqui e ela volta por um ângulo diferente da luz aqui que está paralela, que ela bate em outro tipo de superfície e volta. Então, aqui, ó, quando ela volta, ela não me dá uma reflexão regular, né? Então, aí com isso, eu não consigo enxergar na reflexão a mesma imagem que eu tenho que chega aqui, ó, certo? Então, essa é a reflexão difusa. Aí a reflexão mista ou semi-especular, ela é espelhada, né? Só que a luz reflete em várias direções, né? Então, aí é quando eu tenho, por exemplo, sinais de reflexo, tipo do espelho, né? Então, aí eu tenho parede de pintura mais brilhante, por exemplo. Então, quando eu começo a ver um brilhozinho, né? Às vezes eu tenho um chão de madeira envernizado, eu vejo um brilhozinho, só que ele não é 100 ele não está 100% sendo refletido, né? Então, ele tem aqui essa característica de ser mista ou semi-especular, porque só parte dele que se reflete perfeitamente, outra parte não, né? Então, daí ele tem aqui a luz incidente, e aí uma parte ele reflete exatamente por um ângulo de reflexão especular, só que uma outra parte é refletido de forma difusa, né? Então, tem essas, esses dois tipos de reflexão. E aí eu tenho um terceiro, que é a reflexão especular, que são as superfícies perfeitamente polidas, que tem um ângulo de incidência do raio luminoso igual ao ângulo de reflexão, que é o caso dos espelhos, né? Então, às vezes a gente tem vidros, que de certa forma são praticamente espelhos, às vezes a gente tem chão, o porcelanato, né? Todos esses tipos de cerâmica um pouco mais, com acabamento um pouco mais perfeitinho, né? A gente que é mais polido, a gente tem essa característica aí de reflexão especular. Por isso que a gente basicamente é um espelho no chão, né? Os pisos de porcelanato. Então, por essa característica. Então, aqui, ó, o que dá a característica de ser especular é quando ele tem um ângulo de incidência idêntico ao ângulo de reflexão. Então, daí tudo que chega aqui. Ai, meu Deus. Pessoal, voltou? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a diferença entre as três é essa, né? Eu tenho a especular, que ela está refletindo perfeitamente. Eu tenho a difusa, que ela bate aqui, ela reflete para todos os lados. E eu tenho a semi-especular, que ela vem aqui, uma parte dela reflete quase que perfeitamente,
e a outra parte é difusa e vai para todos os lados, né? Então, ela é uma mistura mesmo da especular e da difusa, tá? Então, por isso que ela é chamada de semi-especular. A transmissão da luz, ela é a passagem do raio luminoso por superfícies que sejam transparentes ou translúcidas. Então, se eu tenho uma superfície opaca, eu não tenho passagem de luz. Ela tem que ter uma certa transparência, né? Ela não precisa ser 100% transparente, mas ela tem que ter uma certa transparência, tá? Então, aqui, ó, a luz, quanto mais transparente for o meu material, mais translúcido for o meu material, mais ela vai absorver luz para ser transmitida, né? Então aqui, ó, parte da luz incidente é transmitida e ela passa aqui pela barreira e ela é transmitida para o outro lado. Dependendo da, dependendo da transparência dessa luz, ela não vai, ela vai ser o quê? Ela vai retornar, ela vai ser refletida, né? Então essa luz vai ser refletida. A parte absorvida pelos objetos, ela é transformada em calor, né? Então, assim, quando eu tenho um objeto opaco, eu não vou ter transmissão de luz e essa luz pode ser transformada em calor, certo? Então, isso acaba acontecendo. Por isso que quando eu tenho iluminação, até por ter uma fonte, muitas vezes uma fonte luminosa, geralmente a fonte luminosa, ela tem essa característica de transformar parte da luz em calor. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma fonte de calor, ela também é uma fonte luminosa, né? Se eu busco uma fonte de calor, se eu pegar uma fonte luminosa, provavelmente ela vai ter ali uma transformação da energia luminosa em energia térmica, né? Então, por isso é que eles estão muito ligados, né? A parte de conforto térmico com conforto lumínico, né? Porque ambas as fontes desse tipo de energia, seja energia da luz ou energia térmica, elas vêm do mesmo lugar, né? Então aí por isso é que são consideradas aí de alguma forma similares, né? Aí quando a gente fala sobre quantidade de luz, a gente tem algumas palavrinhas aí que podem, qualidade de luz, a gente tem algumas palavrinhas aí que podem nos trazer uma percepção melhor sobre o que é, né, essa qualidade de luz. Então, eu tenho intensidade, né, ela vai ser a qualidade do brilho, ela define o nível de iluminação. Aí tem a modelagem, né, então aí eu vou ter diferentes distribuições dessas luzes no meu ambiente, né? Então elas podem trazer um pouco de contraste ou maior intensidade das cores do meu ambiente, né? O contraste ele acontece entre a luz e a sombra, né? Então assim, quanto mais luz eu tenho, menos sombra eu tenho. Quanto menos intensidade de luz eu tenho, menos contraste eu tenho, certo? Então, o contraste ele vai estar aí mais presente em lugares em que eu tenho menos quantidade de luz ou uma luz de menor qualidade, né? Nem sempre o contraste é interessante para os ambientes. Aí eu tenho também luz que elas podem ter, como que eu posso dizer, uma certa flexibilidade, né, da intensidade, então eu consigo deixar ela mais forte ou mais fraca, isso com dispositivos que permitam isso, né? Então, quando eu tenho aqueles dispositivos que permitem eu ligar um aparelho com mais intensidade ou menos intensidade. Para iluminação, a gente também pode utilizar isso para melhorar a qualidade dessa luz. Então, muitas vezes eu estou no meu quarto, eu vou trabalhar no quarto, então daí eu ligo e deixo a luz mais intensa. Ah, não vou trabalhar no quarto, eu vou só fazer uma leitura
de um livro que eu gosto, ou então eu vou ficar só descansando. Então daí eu ligo a luz numa qualidade mais baixa até para descanso, né? Então, tudo isso é possível. E aí eu tenho a cor da luz, que ela está relacionada à frequência da onda eletromagnética. Então, cada luz tem uma cor. A gente tem luzes que são mais amareladas, luzes que são mais brancas, luzes que são mais azuladas, né? Então, isso vai depender da frequência eletromagnética, né? Então, aí a gente tem algumas funções da luz, né? Então, a luz, ó, ela, ela tem a função de destacar algum objeto, né, o ambiente em si, para chamar a atenção do observador. Ou então ela tem a função de separar ambientes, tá? Ou conectar e criar a transição entre espaços, ou definir a hierarquia espacial de uma orientação visual. Então eu posso ter essas essas opções, né? Então quando eu estou num ambiente comum, geralmente essa iluminação ela fica centralizada, por quê? Porque ali eu não quero chamar atenção para lugar nenhum, eu quero que o meu ambiente fique bem iluminado por um todo, né? Como um todo. Então, geralmente, a função das luzes, elas são de iluminar os nossos ambientes como um todo. Só que existem luzes laterais, existem luzes decorativas, existem arandelas, né? Cada uma, ela é esse tipo de iluminação complementar, ele tem essa função de, além de iluminar, que não é de iluminar o espaço como um todo, mas, por exemplo, de definir hierarquia aqui, ó, ou uma orientação visual, né? Então, muitas vezes a pessoa ela cria ambientes diferentes a partir de uma iluminação. Então, dentro do mesmo ambiente, ela cria ambientes diferentes a partir de uma boa iluminação, né? Então, aí a gente pode deixar um ambiente mais sofisticado, um ambiente mais agitado, só com a mudança de iluminação, né? Lembrando que durante o dia a gente tem que fazer o máximo de aproveitamento para ter aqui a luz natural, né? Que são as janelas, as sacadas, cortinas de vidro, teto translúcido. Tudo isso ajuda né, como se diz, né, a melhor luz é a luz natural. Então, por isso a gente precisa aproveitar esse tipo de essa coisa, essa luz natural, né? Além de fazer uma economia de energia, ela é mais potente, ela é mais poderosa, ela cansa menos a nossa vista, né? Muitas vezes ela é menos, ela incomoda menos em relação à parte térmica, né? Ela esquenta menos. Então ela é uma iluminação melhor mesmo. Mas eu preciso ter ali no meu projeto a possibilidade de fazer esse tipo de iluminação, né? Então aqui, ó, por exemplo, essa cortina de vidro, essa sacada enorme. Se fosse fazer, colocar, o cliente quer fechar, né, a sacada, é possível fechar com esquadrias, mas as esquadrias elas já têm partes opacas que vão cada vez mais reduzindo o espaço de luminosidade. Então a cortina de vidro ela é 100% aqui, ela é 100% transparente, né, em toda a área dela. Então isso não vai impedir 1 centímetro a menos de entrada de raio solar, né? Então, ela é uma opção. Então, a iluminação natural, ela evita o ofuscamento no interior do meu ambiente, né? Então, o que é o ofuscamento? É quando eu tenho uma redução da iluminação, quando fica aquele caráter meio opaco no meu ambiente, meio escurinho assim, o que é necessário evitar. Eles podem ser controlados por toldos, cortinas, brises, beirais venezianas, né? Então aqui, ó, esses aqui são os brises. É a mesma ideia do brise lá para que a gente tinha no conforto térmico, né? Para evitar a entrada de raio solar. Ó, aqui a gente tem a janela veneziana, que ela é muito, muito comum aqui para nós no Brasil, que é que tem essa entradinha. Algumas têm alguns furinhos aqui nelas que elas deixam uma entrada de ar e acaba entrando luz também, né? Apesar de ser pouca luz, entra luz, pode atrapalhar até inclusive no sono.
Aí aqui ele tem um fechamento de vidro, caso eu queira durante o dia deixar a janela fechada, mas a janela fechada no sentido de entrada de frio, né? Enfim, mas eu mantenho aqui a iluminação ainda do local, né? Então, essas são as janelas venezianas. E aí, para iluminação artificial, né? A gente tem como iluminar também os nossos ambientes, né? Então, isso, aí existem algumas variações, né? Muitas vezes, durante o dia, eu tenho uma iluminação natural insuficiente, porque nem todo o meu ambiente vai estar bem localizado na posição em que entra a luz do sol, e isso pode provocar um ofuscamento, no meu ambiente interno. Então, muitas vezes, durante o dia, eu também preciso utilizar esse ambiente, tá? O ambiente, eu preciso utilizar essa luz, essa iluminação artificial, certo? Então, aí, eu vou utilizar o quê? Os projetos luminotécnicos, né? Então, para isso, né, dependendo do padrão do meu projeto, né, geralmente projetos de padrões mais altos, eles trazem esse projeto luminotécnico para evitar qualquer tipo de desconforto lumínico dentro dos meus ambientes, né? Principalmente quando se trata de um ambiente de trabalho, né? Que eu não posso ter ofuscamento de luz, eu não posso ter dificuldade de iluminação, né? Então, aqui, ó, a iluminação, ela pode dar uma sensação de um espaço mais amplo, né? Ela pode trazer relaxamento no ambiente, certo? Ou então impressões específicas, né? Então, eu posso ter um ambiente mais sofisticado, eu posso ter um ambiente mais aconchegante, né? Então, tudo isso a minha iluminação ela pode trazer. E geralmente essas impressões mais específicas, né? Eu trago a partir de uma iluminação complementar, que a gente chama de iluminação de reforço, certo? É desejável, então, tem que ficar claro isso para nós, que é desejável o maior aproveitamento da luz natural, né, evitar o ofuscamento dessa luz natural e aproveitar ela de fato, e aí utilizar a iluminação artificial como complementar à natural, ou quando ela não está presente, né, quando a iluminação natural não está presente, ou quando não é possível ela ser aproveitada. Do contrário, ela tem que ser aproveitada, ela tem que ser utilizada em maior quantidade, que é a iluminação artificial, certo? Então, a iluminação natural sempre em primeiro lugar. Para isso, pessoal, a gente tem que pensar nas janelas e aberturas, né? Então, aqui, ó, como que a gente pode projetar, né, essas janelas e aberturas? Então, aqui, as janelas, elas são aberturas com iluminação lateral, né? Então, elas são tanto janelas quanto aberturas na parede, né? A gente pode ter abertura na parede também. Então, a gente tem a iluminação lateral, né? Então, aí ela vem somente de um lado, então, por isso ela não distribui a luz com uniformidade, tá? E ela fica concentrada nas proximidades dessas aberturas, certo? Que é onde tem a possibilidade de entrada de luz. A iluminação zenital é uma iluminação que ela vem da cobertura da construção. Então, ela vem de cima, né? Então, existem alguns tipos, né? São os domos, as claraboias, as cúpulas. E o que que faz? Qual que é a diferença entre a iluminação da janela e a iluminação zenital? Ela é uma iluminação que ela vem de cima, então ela tem, como ela pode ser mais centralizada no meu ambiente, ela tem uma maior uniformidade na distribuição dessa luz. Então aí eu consigo aproveitar melhor a minha iluminação natural. Além disso, independente se eu tenha uma parede do lado aqui da minha janela, por exemplo, eu vou ter a iluminação vindo de cima. Muitas vezes eu tenho a iluminação durante o dia todo. Então vai ser difícil ter um ofuscamento, um momento de ofuscamento, né? Porque geralmente os cômodos, às vezes de manhã ele tem uma boa iluminação, à tarde já acontece um ofuscamento dessa iluminação, e aí eu perco um pouco da qualidade dessa luz, né, desse ambiente. Então, daí meio que
ele não é aproveitado o máximo possível. Agora, quando eu tenho essa iluminação vinda de cima, acaba sendo muito melhor. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, de iluminação zenital. Então, tem os átrios, que são essas iluminações aqui, ó, triangulares e maiores e centralizadas. Aí tem as claraboias, que são aqui, ó, iluminações menores, mas que elas vão de fora a fora aqui, ó, permitindo a entrada da luz. Aí tem os sheets, que é essa iluminação de entradinha lateral, né? E tem os lanternin, que são essas mais quadradas, que vêm também de forma lateral, né? Então, ele não vem de cima exatamente, é lateral, mas vem lá de cima do ambiente, né? Vem do teto do ambiente. Então, essas aqui são 4 opções aí de iluminação zenital. Aqui, ó, mais um exemplinhos, mais alguns exemplinhos, né? Então, a cúpula, o átrio, certo? Então, ó, a gente tem alguns exemplos. E pode até fazer somente um espaço aberto com um fechamento de acrílico, por exemplo, né? Então, existem todas essas opções. Aí existem alguns sistemas que são inovadores, como, por exemplo, os vidros prismáticos, né? Então, eles aproveitam a reflexão e a refração da luz, né? Eles controlam e redirecionam os raios internamente e podem ser móveis, ampliam as opções dos usuários. Então, o que são esses vidros prismáticos? São aqueles tijolinhos transparentes, né? Então, eles permitem a entrada dessa luz, tá? E só que não 100%, né? Eles são translúcidos, mas daí com isso, e como ele tem esse caráter aqui de movimento, ó, um pouco ele vai absorver essa luz e deixar ela entrar para o ambiente, e outra parte não. Então, muitas vezes, quando eu quero ter dois ambientes internos, aproveitando a luz natural que chega a partir de um deles, eu posso utilizar esses vidros prismáticos como divisória de ambientes, sem deixar de aproveitar a iluminação natural que vem desses dois ambientes, certo? Aí tem um outro tipo que são os túneis de luz. Então, eles captam os raios solares através de claraboias e eles são transportados por meio de túneis até o ambiente. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma abertura no meu telhado, né? E aí eu tenho uma cúpulazinha aqui que recebe essa luz. E aí, ó, eu vou refletindo por meio de materiais que são tem essa característica de reflexão especular, né? Que eles vão refletir a minha luz, eles não vão absorver ela ou defratar ela, né? Então, essa luz, ela entra aqui por cima e ela vai sendo refletida e ela vira um ponto de luz artificial, de luz natural, aqui bem parecida com a luz artificial, né? Então, centralizada no meio do ambiente e iluminando de forma uniforme o meu ambiente, né? Então é bem legal, bem interessante essa ideia. Então, se a gente puder utilizar, né, é uma ideia muito boa. Principalmente em banheiros que a gente não tem janela, né? Existem esses casos, que tem banheiros que não tem janelas, então a gente pode fazer esse tipo de iluminação, certo? Aí, pessoal, a gente tem algumas grandezas fotométricas, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de energia, a gente tem algumas grandezas, né? A gente tem volts, a gente tem potência, a gente tem várias coisas. Só que aí, para iluminação, a gente também tem esse tipo de situação, né? Então, a gente utiliza esse tipo de grandeza para projetos luminotécnicos, tá? E também para avaliação do desempenho das edificações. Porque da mesma forma como a gente tem que garantir o bom desempenho para conforto térmico e acústico, lá pela norma 15.575, a gente também tem que garantir o desempenho lumínico, né? Então, como que a gente vai garantir isso? Então, ó, uma das grandezas é o fluxo energético, né? Então, o fluxo energético ele é medido pelo consumo do sistema de iluminação. Então, são os watts, né? Então, eu posso ter lâmpadas que consomem mais ou lâmpadas que consomem menos, né? Tanto que as que consomem mais, elas têm maior intensidade, as que consomem menos, elas têm menor intensidade. Aí eu tenho o fluxo luminoso,
né, que é a radiação total emitida pela fonte de luz. Ela é medida em lumens, ou LM. Então, é esse φ aqui, ó, essa letrinha grega, certo? Isso é o fluxo luminoso. Depois eu tenho a eficiência luminosa, né? Então, é a relação entre o fluxo luminoso e o rendimento da fonte. Então, quando eu faço aqui, ó, essa grandeza, o fluxo luminoso, dividindo pelo fluxo energético, eu tenho a minha eficiência luminosa, tá? Então, aí, essa eficiência ela pode ser melhor ou pior. Então, eu posso ter luzes que gastam muita energia e iluminam pouco, ou eu posso ter luzes que gastam menos energia e iluminam melhor. Então, eu consigo fazer essa relação entre as duas. Aí, eu tenho a intensidade luminosa, né? Então, aqui, ó, ela é associada à lâmpada ou a luminária e é fornecida pelo fabricante, né? E ela é a candela. Então, a intensidade, ela é medida por essa grandeza, né? CD. Aí, isso tem lá, é dado pelo próprio fabricante, né? E, por fim, eu tenho a iluminância, né? Então, o que que é a iluminância? É o fluxo luminoso, que é o φ, que a gente calcula, que a gente tem ali por luz, né? Em determinada área, né? Então, dividido pela área. Então, isso é o quê? É a iluminância, certo? Então, quando eu tenho a minha área e eu tenho aqui o meu fluxo luminoso, eu tenho então a minha iluminância, certo? E é pela iluminância que a minha norma de desempenho atua. Então eu tenho que garantir uma determinada iluminância no meu ambiente para que ele seja aceito em relação ao desempenho, certo? Então vamos lá. A luminância, né, que é uma outra grandeza, ela é a luz refletida e vista a partir da superfície dos objetos. Então, aí eu tenho que considerar o ângulo de reflexão do meu objeto, né? A área de superfície que ele recebe a iluminação e a intensidade dessa iluminação. Essa intensidade luminosa aqui, ó, que é dada pelo fabricante. Então, daí com isso eu consigo a luminância naquele objeto, né? Então, aí eu já entro em projetos ainda mais específicos que consideram aí a luminância como um fator importante para o meu projeto, né? E aí eu tenho contraste, que é a diferença entre a luminância, de iluminância entre o objeto e o entorno, né? Então, ele é controlado para evitar o ofuscamento. Então, é aquilo, quando eu tenho muita sombra nos meus objetos, eu acabo tendo um contraste. E isso não é bom, né? Então, às vezes, o pessoal reforça a iluminação para evitar contraste, né? Porque daí evita qualquer tipo de ofuscamento, que é escurecimento ali do meu ambiente, certo? Aí depois, pessoal, tem o índice de reprodução de cor, que é o IRC. Então, é a capacidade da lâmpada garantir a cor real do objeto. Então, como eu falei, dependendo do tipo de luz, eu posso mudar inclusive a cor do meu objeto. Então, muitas vezes, a gente está em determinadas luzes que a gente vê um objeto amarelo e enxerga ele verde, né? Então, aí são luzes de menor qualidade mesmo, ou então ela tem uma cor própria, artificial, que faz com que eu tenha esse tipo de efeito, né? Então, aqui, ó, esse índice ele varia de 0 a 100, ó, ele varia de 0 a 100, e o desejável é que ele seja o máximo de índice de reprodução de cor, para eu enxergar tudo real, né, da cor que realmente é, para melhorar o conforto mesmo da minha edificação, do meu ambiente. Então, aqui, ó, por exemplo, um IRC de 97. Eu enxergo a minha maçãzinha aqui, ó, dessa cor. Ela está um pouquinho mais clara. Num IRC de 80, olha como ela está mais escura, certo? Aqui, ó, IRC 70, ela muda de cor também. Então, para eu garantir a cor real do meu objeto, eu tenho que me aproximar do IRC igual a 100, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Da diferença que faz o IRC 100 para um IRC menor
ou menor, certo? Aí tem uma outra coisa, que é a temperatura da cor, né? Então aqui, ó, a temperatura da cor, ela vai ser medida em Kelvin, que é o K. Só que essa temperatura, ela não está ligada à temperatura de calor, né? Então, tanto que eu tenho aqui uma luz amarela, que é uma luz quente, ela está a 2.700 Kelvin, que é bem menor do que a luz branca, que é a fria, que está a 5.000 Kelvin, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa medição de temperatura da cor, mas a luz fria, tem uma temperatura maior do que a luz quente, tá? Então, aí a gente precisa se atentar a isso, é o contrário. Então, aqui, ó, cores quentes, né? Olha só, são essas cores mais amareladas, né? E alaranjadas. Elas estão aqui a uma média de 2.700 K. Aí eu tenho as cores neutras, que são as cores mais brancas, né? Que eu tenho aqui, ó, em torno de 4.000 K. E aí eu tenho as cores frias, que são as cores mais azuladas, né? Então elas deixam o meu ambiente ainda mais iluminados, né? Então elas estão a uma temperatura de 6.500 Kelvin. Tá? Então aí eu vou aumentando a temperatura da minha cor e vou alterando a temperatura da minha luz e vou alterando a cor dela, né? Dependendo da situação que eu quero, eu alcanço aí diferentes tipos de ambientes internos, né? Então aqui, ó, para ambientes domésticos, a gente costuma utilizar mais cores quentes. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro uma corzinha mais neutra, né? Mas isso aí vai de pessoa para pessoa, né? E também depende do dia. Tem dia que parece que eu quero uma cor mais quente, tem dia que eu quero uma cor mais neutra. Então, aqui, ó, ambientes comerciais utilizam cores neutras, né? Que são as mais branquinhas. E aí depois tem os ambientes industriais que usam as cores frias, porque elas são mais intensas, né? No ambiente de trabalho eu preciso dessa cor mais intensa para manter o meu funcionário, por exemplo, acordado e bem atento, né? Se eu coloco lá um ambiente muito aconchegante na indústria, a tendência a ter uma certa sonolência e tudo mais é pior. E num ambiente industrial, a sonolência ela pode causar um acidente. Então, por proteção, eu preciso de uma cor fria nos meus ambientes industriais. Assim como em ambientes para estudo, né? Eu não posso manter uma cor muito quente e aconchegante no ambiente que eu tenho que estudar, porque eu vou dormir em cima do livro, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, certo? Então, olha lá, ó, em situações de repouso, eu tenho que ter uma temperatura mais quente aqui, ó, né? Então, eu tenho que ter essa temperatura que são as cores mais quentes, porque a atividade mental é reduzida. Em ambiente de trabalho, a atividade mental é mais intensa, então eu tenho que ter temperaturas mais elevadas, possivelmente acima de 4.000 K, porque ele aumenta a atenção na tarefa. Então, isso é importante quando eu estou no meu trabalho ou quando eu estou na faculdade ou na escola ou em casa estudando, né? Então, ou no escritório. Então, eu preciso de uma luz melhor, certo? E se for a iluminação natural, melhor ainda, né? Para atividades físicas, eu preciso de temperaturas ainda mais elevadas, né? Acima de 5.000 K, porque ela estimula as pessoas nessas circunstâncias. Se eu tiver uma iluminação aconchegante ou muito lenta, muito baixa, aí eu vou ter problemas para ficar estimulado para fazer atividades físicas, né? Então tem que ter atenção com relação a isso. Aí, pessoal, vem as normas e recomendações. Então, olha lá, a norma de desempenho, ela traz aí para residências parâmetros mínimos de iluminação natural e artificial, né? Então, garantindo um desempenho satisfatório em relação à iluminação, né? Evitando ofuscamento e aproveitando o máximo da iluminação natural durante o dia. Então, se eu tenho aqui esses três parâmetros cumpridos, eu estou com um desempenho ok para minha iluminação, tá? Em relação à iluminação artificial, ela traz aí condições mínimas para a ocupação desses recintos, né? Então, para evitar qualquer tipo de desconforto ou falta de segurança, né? Ou problemas que possam ocasionar qualquer tipo de acidente por falta de iluminação, enfim. A gente tem aí algumas recomendações.
Então, aqui, ó, para ambientes como sala de estar, dormitório, banheiro, área de serviço, a iluminação natural tem que ser de no mínimo 60 lux, né, que é a iluminância, e para copa e cozinha também. Garagem, estacionamento, não precisa de iluminação natural. Claro que essa iluminação natural é durante o dia, né? E a iluminação artificial, que é durante a noite, eu tenho que garantir para sala, dormitório, banheiro, no mínimo 100 lux, né? Ó. E para copa, cozinha, eu preciso garantir aí 200 lux. Então, é uma iluminação mais forte, tá? Até porque são ambientes em que eu tenho um uso diferenciado. Então, vamos lá, ó. Quer ver? Vamos voltar naquelas grandezas, a gente lembrar. Então, aqui, ó. A iluminância, que é medida em lux, é essa fórmulazinha aqui, ó, o E. Tá? Então, eu pego o meu fluxo luminoso, então eu pego o meu fluxo luminoso e divido pela área. O fluxo luminoso, ele vem do fabricante. Aí eu tenho a minha iluminância. Então, esse resultado aqui, o E, ele tem que ser de no mínimo 100 para iluminação artificial, para sala, dormitório, e no mínimo 200 para cozinha e copa, tá? Então, só para a gente não se perder aí. Vamos voltar lá na frente. Então, aqui a nossa tabelinha. Daí, para garagem, tem que ser no mínimo 100 também. E garagem e estacionamento descoberto tem que ser no mínimo 20 à noite. Aí existem essas normas e recomendações, né? Então, tem a NBR ISO CI 8995 de 2013, que traz aqui algumas recomendações para iluminação em ambiente de trabalho, né? Então, daí a gente pode, depois, se vocês quiserem dar uma olhada melhor nessa norma, eu aconselho. Aí tem a boa iluminação, ela vai fazer o quê? Ela permite a visualização do ambiente, ela permite o trânsito de pessoas com segurança e ela permite o desempenho de tarefas visuais de maneira confortável. Se eu garanto esses três parâmetros, eu tenho uma boa iluminação, certo? Então, a norma, ela traz essas recomendações, essa norma, tá? Para os locais de ambiente de trabalho, eu tenho que fazer com que a iluminação aumente a eficiência nesses ambientes, né? E eu tenho que ter critérios para controle de ofuscamento. Eu não posso ter em nenhum horário do dia um ofuscamento muito grande da minha iluminação. Por quê? Porque eu vou acabar com a eficiência nesses ambientes, né? A eficiência de luz desses ambientes. Por quê? Porque eu vou precisar de mais iluminação e aí, por ter mais iluminação, eu já estou reduzindo a eficiência dessa minha iluminação nesse meu ambiente, certo? Então, eu tenho que garantir a eficiência da iluminação nesses ambientes. Aí, para isso, eu vou ter lá, então, meu projeto luminotécnico, né? Esse projeto, ele desenha os pontos de iluminação, então eu vou colocar lá onde vão estar os meus pontos de iluminação especificamente, para que eu tenha a eficiência da minha iluminação em todo o meu ambiente. Eu vou ter a descrição da iluminação, né? Então, qual vai ser o tipo de luminária, qual vai ser a cor da lâmpada, qual vai ser a intensidade da luz, né? O que que eu vou utilizar aqui? Vai ter que explicar o ponto de acionamento explicitar o ponto de acionamento de cada luminária. Muitas vezes eu não vou ter só um ponto de acionamento, certo? Posso ter acionamento em paralelo, né? O que é muito, muito comum, esse tipo de situação, principalmente em ambientes que são maiores, e também os detalhes, obviamente, necessários para o entendimento do projeto. Então, esses são os pontos que eu preciso de um projeto luminotécnico. Eu posso ter outros recursos para acionar a iluminação. Então, por exemplo, sensor de presença é um recurso que pode estar presente ali no meu projeto luminotécnico para eu melhorar ainda mais essas características do meu ambiente, né? Aí aqui eu posso ter o dimmer, que é o controle da intensidade luminosa. Então, é aquilo que eu falei para vocês sobre deixar a mesma lâmpada mais intensa ou menos intensa, dependendo da situação que eu desejo, né? Então, o dimmer é o controlador dessa intensidade, né? Então, daí eu preciso ter uma lâmpada compatível com essa finalidade, não é qualquer lâmpada que eu consigo fazer isso. Aí eu tenho a questão da automação, que é poder fazer o acendimento da iluminação
não necessariamente por interruptor, mas por a distância, né? Botões à distância, até pelo celular, tá bom? E eu preciso de um projeto elétrico, né? Eu preciso de um projeto elétrico muito bem feito, que contemple essas soluções, contemple as soluções técnicas necessárias para o aluno técnico. Porque o que acontece? Quando a gente vai dimensionar um projeto elétrico, a gente tem uma demanda mínima que a norma pede, né? Aquela norma 5410. Só que aí o que vai acontecer? Essa norma, ela não prevê um monte de iluminação, ela prevê um ponto de luz por ambiente, por exemplo, quase, né? Dependendo do ambiente. Aí, se eu tenho um projeto luminotécnico que tem ali 1 milhão de luzes, né? Aí eu já não vou ter um projeto elétrico eficiente. Então, eu preciso fazer o projeto elétrico depois que eu tiver o meu projeto luminotécnico pronto, para eu poder prever ali o que vai acontecer, certo? Aí depois, pessoal, a gente, então aqui, ó, o sensor de presença é exatamente isso. Quando a pessoa entra no ambiente, a iluminação se acende. Quando ela sai do ambiente, lógico, né, demora um tempinho, mas ela se apaga. Então eu tenho uma economia muito grande de energia. O dimmer, ó, é isso. Eu vou girando aqui esse botãozinho e aí ele vai aumentando a intensidade da iluminação. Então aqui eu posso deixar ela bem fraquinha e bem forte, certo? Até chegar ao máximo da intensidade dela. É tipo um ventilador, né? A gente tem aqueles ventiladores de escola, ventilador de salão, com dimmer, né? Então a gente deixa ele mais forte ou mais fraco. Aí tem a automação, então a gente pode ter aqui, ó, por exemplo, o uso também de timers. Então ele vai ficar aceso até tal hora. Isso também é um tipo de automação, né? Então aí eu tenho aqui, ó, automação analógica ou automação digital, né? Existem diversos tipos existem bombas de água que são utilizadas dessa forma, bomba de piscina também pode ser automatizada nesse sentido, né? Com inserção de timers e tudo mais. E aí, ó, pessoal, para a gente já ir concluindo, né? Então, as luminárias, elas são dispositivos onde são fixadas as lâmpadas e ela tem a finalidade de proteção, direcionamento do fluxo luminoso e também estético, né? Então, onde que a minha luminária, onde que a minha luz vai estar presa, né? Ela vai estar presa numa luminária. E aí, essa luminária, ela tem essas três funções aí, a função de proteção, de direcionamento do fluxo luminoso e estético, né? Então a gente tem, ó, olha que bonitinho. Então aqui, ó, além de iluminação, ela também tem um caráter de estético, né? Então arquitetônico e tudo mais. Então aí a gente pode utilizar como opção. Olha a quantidade de opções, né? De iluminação. Elas têm esse caráter de direcionar a luz, né? Então a maioria delas direciona a luz para baixo. Aqui as arandelas, né? Então são iluminações que ficam na lateral. E aí elas também têm essa característica estética, né? Umas mais modernas, outras mais clássicas, né? E aí a gente tem as categorias de lâmpadas, né? Então a gente tem as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de descarga e as lâmpadas LED, né? Essas lâmpadas de descarga, elas também são as lâmpadas fluorescentes, né? Então são essas três classificações de lâmpadas, né? Então, as lâmpadas incandescentes, elas têm a passagem de corrente por meio de um filamento que se aquece e brilha. Então, ela é incandescente, ela tem essa característica, tipo o Sol, né? Então, aí passa energia térmica por esse filamento, e aí esse filamento brilha, porque ele se aqueceu, né? A maior parte delas gera calor e produz pouca iluminação, né? Então, assim, ela tem uma eficiência um pouco baixa, né, para iluminação. Aí existe um tipo de lâmpada que também é incandescente que ela foi melhorada, né? Então ela tem aqui, ali dentro dela, um gás halogênio, né? Que pode ser o bromo, o cloro ou iodo. E aí eles regeneram o tungstênio do filamento. Então o filamento ele é
feito desse tungstênio, né, que é um tipo de metal. E aí, com esses gases halogênios, ele é um pouco mais, ele acaba ficando um pouco mais intenso, né? Ele tem essa regeneração, então daí ele acaba ficando um pouco mais eficiente pela presença de gás. Mas ela continua sendo incandescente porque é pela passagem, é o filamento que brilha, né? Então, aqui, ó, a gente tem as lâmpadas incandescentes. Então, existe a convencional, que tem esse filamentinho, né? Inclusive, quando a lâmpada queima, quer dizer que esse filamento se rompeu. E aí tem a halógena, né? São os gases halogênios dentro desse bulbozinho aqui, junto com o filamento, né? Então, ele melhora a intensidade desse filamento, do brilho desse filamento, né? Então, também existe essa opção, mas ambas são incandescentes, né? Então, essa aqui esquenta, a halógena esquenta menos, mas também tem essa característica. Aí tem as lâmpadas de descarga, né? Então, ela tem uma variada gama de cores, certo? A passagem de descarga elétrica, ela é por meio de gases dentro do seu interior, certo? Por ser gases, ela tem uma vida útil bem maior do que as incandescentes, porque a incandescente ela depende ali da vida útil do filamento, né? Depois de pouco tempo, o filamento ele já vai ali ficando, se enfraquecendo, né? E aí se rompe facilmente. Agora, aqui nos gases, não tem esse problema, né? Que o gás está ali confinado, então ela tem uma vida útil muito, muito grande mesmo, assim, chega a durar anos e anos, né? E tem maior rendimento luminoso, então ela ilumina melhor. Quais são as lâmpadas de descarga? Então, são essas lâmpadas brancas aqui, ó, tá? Então, essas são as lâmpadas fluorescentes ou de descarga, certo? A iluminação de poste, até pouco tempo atrás, elas eram dessas, tanto que essas lâmpadas aqui, quando elas são acesas e elas esquentam, se você apagar e tentar acender novamente, ela não acende na hora. Por quê? Porque ela precisa fazer com que os gases resfriem para ela poder reacender. Então, leva um tempinho para reacender, certo? Então, essas lâmpadas são as lâmpadas de descarga. E a luz do poste é dessa. Hoje em dia, essas luzes de poste, elas têm sido substituídas por lâmpadas LED, porque as lâmpadas LED são ainda mais eficientes, né? Tanto em relação ao gasto energético, quanto em relação à luminosidade, tá? Então, essas são as lâmpadas fluorescentes, ou de descarga. E aí a gente tem as lâmpadas LEDs, né, que é o diodo emissor de luz. Então, ele é um semicondutor em estado sólido, né, composto de cristais de silícios e germânio, e aí eles têm essa movimentação de elétrons que emite a passagem de luz após a passagem da corrente. Ela emite a luz após a passagem da corrente. Então, ó, elas são muito econômicas, né? E ela tem maior taxa de iluminação. Ela tem uma vida útil maior que os demais tipos, justamente por ser nessas características aqui. Ela também tem uma certa variedade de cores, né? É mais resistente a intempéries, então ela é mais recomendada ainda em locais externos e tem sido cada vez mais utilizada, porque ela tem ficado viável economicamente. Há, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, lâmpadas LED eram muito caras, muito, muito caras, porque elas não eram comuns no mercado, né? Tinha lâmpada comum de ambiente, que chegava a custar R$ 60, uma lâmpada, enquanto a incandescente custava R$ 3, R$ 4, né? Então, assim, era uma diferença absurda. Obviamente que ninguém queria utilizar esse tipo de lâmpada, né? Agora, depois de um tempo, né, de alguns anos para cá, de uns 4 anos para cá, elas passaram a ser muito utilizadas. Então, a fabricação se tornou viável economicamente. E agora a gente tem aí lâmpadas LED praticamente do mesmo valor das lâmpadas incandescentes, que muitas delas pararam até de ser produzidas porque foram impedidas de ser utilizadas, né? Então, a gente tem alguns tipos só de lâmpadas incandescentes no mercado ainda, mas é muito raro e elas acabam ficando até mais caras do que a lâmpada LED, né?
Então, aqui é um exemplo de lâmpada LED. Então, ó, a temperatura da cor dela aqui, ó. Essa aqui, então, vai ser uma cor mais quente. Então, mais amareladinha. Ela é mais para uso doméstico, né? E aqui, ó, o fluxo luminoso dela é de 1000 lumens. Então, aí, se eu pegar, eu quero saber, será que vai ficar bom para minha sala? É só eu dividir pela área da minha sala e aí eu vejo qual que vai ser a minha quantidade de luminância no meu ambiente, certo? E aí, aqui é a vida útil, ó, de 25.000 horas. É muita hora. É muita hora. Aí, ó, algumas questões do projeto luminotécnico, né? Então, ó, como a luz se distribuirá pelo ambiente? Então, eu preciso definir a iluminação geral, localizada ou por tarefa, né? Então, o que acontece? Quando eu estou num ambiente de uma casa comum, a gente define a iluminação geral. Geralmente, a gente não precisa da localizada, a não ser que eu queira fazer uma iluminação decorativa, né? Por tarefa também não, porque geralmente eu vou ter ambientes menores. Agora, quando eu estou num ambiente de escritório, por exemplo, às vezes eu preciso de uma iluminação em cima de cada mesa, ou uma iluminação em cima de algum grupo de mesas, né? Então, daí, tudo isso vai depender do tipo de ambiente que eu tenho, né? Aí, como essa luminária vai distribuir a luz? Então, ela pode ter um sistema principal de iluminação, que é o mais funcional, ou o secundário, que seria um mais personalizado. Nem sempre ela vai estar ligada, mas existe a possibilidade aí de mudança dessa iluminação a partir de um sistema secundário, que pode estar pré-programado enfim, pode ser instalado aí. Qual a ambientação que você deseja criar com a luz? Então aí, ó, eu posso ter um detalhamento a partir do sistema secundário de iluminação ou um destaque de objetos criando determinado efeito, decoração, variação da intensidade. Então tudo isso vai depender do tipo de projeto, né? Eu estou aqui falando para vocês porque existem essas possibilidades, certo? E aí existem duas metodologias de cálculo luminotécnico, né? Então existe o método de lumens ou fluxo luminoso e existe o método ponto a ponto, né? Então a gente vai ver aqui na nossa aula o método dos lumens, para ver como que eu calculo a quantidade de luz que eu preciso no meu ambiente, certo? Então vamos ver aqui, ó. Para o método lumens a gente tem dois passos, né? Então, a gente vai primeiro calcular o fluxo luminoso, né, total demandado por ambiente. Então, isso aqui, ó, o fluxo luminoso, eu calculo por essa fórmula, né? Então, aqui, ó, o que eu tenho? O E é a iluminância exigida no ambiente. Então, isso aqui eu tenho pela norma, certo? É a lux. A área é a área do ambiente. Aqui, o coeficiente de utilização fornecido pelo fabricante, então cada lâmpada tem a sua, né, o Mi. E aí eu tenho também o D, que é o coeficiente de depreciação, também fornecido pelo fabricante. Então, com esses quatro dados, eu consigo calcular qual vai ser o meu fluxo luminoso da minha lâmpada em si, certo? Aí, depois, eu vou ter o número de lâmpadas necessário para proporcionar o fluxo calculado, né? Então, daí eu vou ter aqui o meu fluxo luminoso dividido pelo meu ambiente, fluxo do ambiente, eu vou ter o número de lâmpadas, certo? Então, esse aqui é o fluxo luminoso de cada lâmpada, e aí eu vou ter o fluxo luminoso total demandado no ambiente. Então, aí com isso, porque daí eu coloco aqui a minha área, e aí com isso eu tenho o número de lâmpadas. Vamos fazer um exemplo que vai ficar mais claro, né? Então, aqui, ó, pelo método de luz, calcular o número de ambientes, número de lâmpadas nesse ambiente. Então, eu tenho aqui, ó, uma sala de estar com dimensões de 3 por 4 metros, portanto, uma área de 12 metros quadrados. E aí eu levo em consideração que para as salas a iluminância mínima tem que ser de 100 lux,
né? Então, lá, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu, né? Então, ela tem que ter 100 lux. Então, primeiro, eu vou ter que saber qual que é o fator de iluminação e utilização que eu tenho para essa luz, que é o fabricante que vai me oferecer, né? Então, dependendo da luz que eu for utilizar, o fator de depreciação dessa luz e o o fluxo luminoso da lâmpada a ser empregada, que é 1.500 lumens. Então, aí, com essas informações aqui, eu consigo calcular qual é o número de lâmpadas que eu tenho que ter no meu ambiente, certo? Então, aqui, ó, o meu ambiente vai ser esse, né? É uma sala de estar aqui de 4 por 3 metros, né? Então, vamos fazer esse cálculo. A gente vai ter que fazer aqui no mouse. Então, qual que era a minha fórmula? Eu tenho lá o fluxo luminoso, que é o φ, é igual à iluminância, que é o E, vezes a área, dividido pelo μ, que é a eficiência, dividido pela depreciação, certo? Então, aí eu vou ter quem que é o meu fluxo luminoso, quem que é a minha iluminância mínima? É de 100 lux na sala. Então, aqui o meu E vai ter que ser no mínimo 100 lux, já que eu estou na sala. Aí eu faço vezes a área, que é 12 metros quadrados, dividido pelo fator de utilização, que é 0,581, vezes a depreciação, que é 0,85. Fazendo essas contas, eu tenho que o meu fluxo luminoso nesse ambiente tem que ser de 100 vezes 12, dividido por 0,581 vezes 0,85. Então, nessa sala, esse φ, que é o fluxo luminoso, tem que ser 2.429 lumens. Então, LM. Certo? Então, para essa sala com 12 metros quadrados, utilizando essa luz, essa lâmpada com essas características, e sabendo que eu preciso de uma luminância de 100 lux, então eu preciso de 2.429 lumens de iluminação. Cada lâmpada que vai ser empregada, ela tem 1.500 lumens de iluminação, né, que é o fluxo luminoso. Ou seja, agora fica fácil calcular o número de lâmpadas, né? Então aqui, ó, eu vou ter, deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Eu vou ter o meu N vai ser o meu φ, né, esse é o segundo passo, dividido pelo meu φ das lâmpadas, né? Ambos são φ. Mas um é minúsculo, o outro é maiúsculo. Então, daí eu vou pegar aqui, ó, o 2.429, que é o total que eu preciso, dividido pelo 1.500, que é o total de cada lâmpada. Então, daí eu tenho 1,61. Ou seja, eu preciso de 1,61 lâmpada. 1,61 lâmpadas. Tem como eu colocar uma lâmpada e meia? Não, eu tenho que colocar 2 lâmpadas então nesse ambiente, certo? Por quê? Porque nesse ambiente eu preciso de no mínimo 100 lux, como eu tenho 12 metros quadrados, eu preciso de 2.429 lumens, já que essas lâmpadas têm essa característica aí, essas duas características aqui, ó, de fator de utilização e depreciação. Então, aí com isso eu pego esse valor, que é 2.429, e divido pela quantidade que cada lâmpada me entrega.
Então, eu preciso de 2 lâmpadas para manter esse ambiente bem iluminado, de acordo com a norma, né? De acordo com a NBR 15.575. Se eu usasse só uma lâmpada aqui, não seria suficiente. Então, eu teria um desempenho menor do que o necessário. E aí, como que eu faço para distribuir essas 2 lâmpadas? Eu coloco elas aqui centralizadas no meu ambiente, certo? Porque assim, dessa forma, eu vou conseguir a maior alcançar o maior espaço aí iluminado no meu ambiente, certo? Aí, pessoal, o que eu tinha para aula de hoje era isso, tá bom? Atividade hoje não tem, certo? Hoje vocês estão livres, viemos aí de 2 semanas fazendo trabalhos, essa semana vocês estão livres, certo? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. E semana que vem a gente começa um próximo capítulo, que é o capítulo de patologias, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida na aula de hoje? Não, tá tudo tranquilo. Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui. E aí,